A graça e a paz, Igreja do Senhor. Nós vamos hoje estar aqui apresentando mais um culto, online. Nós sabemos que ainda não está sendo permitido, os cultos presenciais, mas a gente vai estar hoje trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Eu creio que você está na sua casa, crendo, na fé, que tudo isso será apenas passageiro, tudo isso vai passar, porque nós sabemos que a luta não é fácil, que as dificuldades estão aí, mas nós temos um Deus que está além de tudo isso. E é por conta de tudo que está acontecendo que eu trouxe uma palavra de Deus para o coração da igreja, Essa palavra está há alguns dias, falando forte no meu coração. E eu quero compartilhar com você essa palavra para que você possa estar recebendo de Deus, porque Deus apenas usa as pessoas para entregar a palavra. E eu creio que eu estou aqui apenas como um vaso, para que você possa receber essa palavra. Então, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos. Nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor para falar conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado e querido Jesus, Pai, nós apresentamos a Ti, meu Pai, as nossas vidas, meu Pai, os nossos corações. Fala conosco através da Tua palavra, que seja o Senhor a ser exaltado, ser engrandecido, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Amém. Então, a palavra de Deus, irmãos, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante de Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e pela noite, e de noite bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E de Sidom, e habita ali, eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele levantou-se e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e disse: Traz-me e peço-te uma vasilha e um pouco de água que beba. E ainda ele a buscá-la, ele a chamou e disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cávacos e preparo-ei para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Olha só, igreja, a palavra de Deus, ela sempre vai ter poder, A Bíblia fala que Elias, quando ele passou por essa situação, Elias ele foi um homem que ele enfrentou, um exército, enfrentou um rei, Acabe,
E através dessa luta dele, né, que a Bíblia fala que o povo estava, esse reinado de Acabe, ele era um reinado que estava totalmente voltado para a idolatria, né, um povo que estava totalmente voltado para coisas pagãs. E aí a Bíblia fala que Elias ele foi perseguido. E por ele ser perseguido, ele saiu, né, da sua terra. E ele, a Bíblia fala que através, né, dessa luta dele, né, de não aceitar ver um povo, né, na idolatria, ver um povo diante de deuses pagãos, ele fugiu, né? E o que a Bíblia fala? Fugiu por quê? Porque o rei Acabe, né, e Jezabel queria matar ele, né? Então a Bíblia fala que Elias, ele foi sustentado por Deus, né, através, primeiro a Bíblia diz que ele saiu lá da cidade, e quando ele saiu de lá, a Bíblia fala que o Senhor falou com ele: tu vai, porque você vai ficar lá junto ao ribeiro, e lá você vai beber da água, né, e você vai ser sustentado pelos corvos. E a Bíblia diz que os corvos de dia levavam comida, à noite levavam comida para ele. E o ribeiro de águas, ele teve água até que parou de chover, né? Então o Senhor disse: olha, Elias, está na hora de você sair daí e ir para um lugar onde eu já ordenei, né? Já está certo que você vai chegar nesse lugar e vai ter uma pessoa, vai ter uma viúva que vai te sustentar. Olha só, irmão, como Deus é maravilhoso. Elias foi. Quando Elias chega lá na casa da viúva de Sarepta, o Senhor disse que, a Bíblia fala que Elias foi e disse para ela: olha, me dá um bocado de água. E ela foi, buscou a água. E logo depois ele disse: olha, traz um bolo para mim. E ela disse: mas Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho um punhadozinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu ainda vou fazer uma comida para mim, para meus filhos, mas depois que acabar a comida, ó, pronto, não tenho mais nada para comer, nós vamos morrer, porque não tenho mais nada. Mas a Bíblia diz que Elias, ele disse para ela: olha, você vai fazer esse bolo, como você disse que vai fazer, você vai fazer um bolo pequeno para mim, traz, e você vai viver do resto com seu filho. E a Bíblia diz que a mulher disse: pois bem, Senhor, eu vou fazer, né, conforme o que o teu Deus te mandou que eu fizesse. Então, o que nós podemos aprender com isso, irmãos? Essa mulher, ela estava numa situação de miséria, né? Uma pessoa que não tinha nem o que comer, mal tinha aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite para se alimentar. Mas a Bíblia, irmãos, a Bíblia nos mostra bem claro que o Senhor, quando Ele olha para nossas vidas, quando Ele vê a nossa situação, Ele sempre tem uma solução. O nosso Deus, Ele sempre tem uma saída para nossas vidas. Aqui, primeiro, o Senhor, Ele não desamparou Elias. Elias estava sendo perseguido. Por que ele estava sendo perseguido, irmãos? Por causa do nome do Senhor. Porque ele declarou, ele mostrou para aquele povo que o nome que está acima de todo nome, que o único que deve ser adorado e exaltado seria ou é o nosso Deus. E por causa disso ele foi perseguido, né? Quantos de nós talvez já foi perseguido porque se declarou, né, um cristão, se tem se declarado uma pessoa de fé, tem se declarado uma pessoa fervorosa? E a Bíblia diz que Elias, ele saiu, né, ele fugiu, e o Senhor não desamparou Elias. O Senhor protegeu Elias, o Senhor alimentou Elias. E a Bíblia diz que, além disso, o Senhor, quando Elias chegou lá na casa da viúva, que a viúva estava lá, coitada, para morrer de fome, né? Que estava lá sem nada, com seu filho doente, com seu filho, né? Além disso, estava lá sofrendo de miséria, uma miséria total. Mas o Senhor diz, a palavra de Deus diz,
que Elias, ele não olhou para aquela mulher com um olhar de miséria, de pena. Essa mulher não tem condições dela me dar nada. O Senhor disse que ia me sustentar. Ele poderia ter questionado isso, até mesmo voltado, orado e falado com o Senhor, como é que eu vou fazer isso? Mas, irmãos, olha só, vamos prestar atenção. Elias, ele tinha uma experiência com Deus. Elias estava ali diante de um monte de profeta de Baal. Estava ali diante de um monte de gente adorador de um Deus morto. E Elias, ele provou que Deus era Deus. Ele provou que Deus responde oração. Ele provou que Deus faz o impossível se tornar possível. Então, irmãos, quando Elias chegou na casa dessa viúva, quando ele olhou e viu a situação daquela mulher, ele não teve medo. Ele não teve medo. Elias, ele não teve dúvida de que o Senhor iria mudar a situação daquela mulher. Porque não é a força do braço que transforma a vida das pessoas, não, irmãos. Você talvez tenha lutado tanto, se esforçado tanto, trabalhado tanto para conquistar seus objetivos. Mas a Bíblia nos declara aqui bem claro, irmãos, que para você vencer, para você sair da situação que você está passando, precisamos crer na palavra de Deus. Precisamos acreditar na palavra que vem da boca de um homem e de uma mulher de Deus. O Senhor tem usado os seus profetas, o Senhor tem usado os seus filhos, o Senhor tem usado os seus ministros. Às vezes você está aqui, talvez você está ouvindo essa palavra aqui, mas eu já ouvi uma pregação tão maravilhosa outro dia, de fulano, de pastor tal, de igreja tal. Mas eu quero dizer para você que essa palavra é de Deus. E Deus, ele vai transformar a sua vida. Quando você acredita, quando você persevera, quando você confia, quando você está diante de um Deus que não falha, você está diante de um Deus que não muda. Esse Deus não muda, ele continua sendo o mesmo Deus. Todos os dias ele está presente em nossas vidas. Essa mulher, ela deu ouvido, mesmo ela sendo uma mulher pagã. Essa mulher ela não tinha um espírito de fé, mas a palavra de Deus foi ao encontro dela e ela recebeu. Então a palavra de Deus está indo ao seu encontro. Receba a palavra. A palavra de Deus está indo na sua vida para mudar a sua vida. Talvez você esteja passando por uma situação de vergonha, de humilhação. Talvez você não sabe mais o que fazer. Mas Deus tem a resposta para a sua vida. Deus tem aquilo que homem nenhum tem. A palavra de vida. A palavra que há mais de 2000 anos foi usada na vida dessa viúva de Sarepta. A palavra que mudou a vida dela. E essa palavra vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Nós precisamos, irmãos, estar confiantes no Deus que nós servimos. Elias, ele não temeu. Elias poderia ter olhado para aquela mulher com um olhar de um homem natural e dizer que jamais iria pedir nada para ela. Como é que uma mulher miserável, desculpa a palavra, mas aquela mulher vivia numa miséria total. A mulher não tinha nada nem para comer, nem seus filhos, nem seu filho, mas ele foi lá, irmãos, porque a palavra de Deus veio ao coração dele, porque Deus falou com ele. E aí, através dessa comunhão dele com Deus, ele chegando lá na casa da mulher, ele olhou para ela também, para a vida dela, e viu ali que ele seria um instrumento de Deus para tirar aquela mulher da miséria. Você é um instrumento de Deus para mudar a vida das pessoas. Deus quer usar a sua vida como um testemunho de transformação. Então não deixe o inimigo roubar de você essa confiança. Nós precisamos olhar para as coisas com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Não adianta usar a força do braço que você não vai conseguir. Não adianta você querer fazer do seu jeito que você vai quebrar a cara. É isso que Deus tem a falar no nosso coração hoje. Então obedeça a voz de um homem de Deus. Obedeça a voz de uma mulher de Deus. Ouça o que o Espírito diz, que o anjo da igreja fala. A Bíblia fala, irmãos,
que no último livro de Apocalipse, quando ele fala às igrejas, e ele chama a atenção de cada igreja, usando os seus ministros, é porque ele sabia de como estava a igreja de cada um daquele povo. Então ele está aqui hoje, o Espírito Santo hoje, para falar ao seu coração, para você despertar, você que está dormindo, para você acordar, para você deixar de buscar solução aonde você não vai encontrar, que é na força do seu braço, é na forma de você achar que deve fazer. Eu sempre acreditei, irmãos, que é a obediência que procede à bênção, porque a palavra mesmo diz isso, é através da obediência. A palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas iriam trair-se uns aos outros, nós iríamos ser odiados por causa do amor do Evangelho. E isso tem acontecido. Muitas pessoas estão sendo odiadas porque servem a Deus. Muitas pessoas estão sendo traídas, troca a comunhão com Deus por coisas que deu vontade de fazer. Troca a comunhão com Deus, troca a obediência, troca a comunhão com seus líderes, troca a comunhão com seus irmãos por coisas que passam. Se essa mulher não tivesse feito o bolo que Elias pediu, essa mulher teria morrido de fome. Mas essa mulher, ela ouviu a voz do profeta, ela fez o bolo, ela entregou o bolo para ele, ela comeu do resto e viveu dias. E a Bíblia diz que a farinha não acabou, o azeite não acabou, aquela mulher prosperou. E a Bíblia diz que mais adiante o seu filho chegou a morrer. E mais uma vez o socorro de Deus veio para a vida dela. Se você continuar lendo, você vai ver onde vai chegar um ponto que o filho daquela mulher chegou a morrer. Mas o mesmo profeta foi lá e abraçou aquela criança e deitou sobre aquela criança reviveu. E aquela mulher, a fé dela se fortaleceu mais ainda. Aquela mulher, ela se encheu mais de fé, porque o Senhor curou e ressuscitou o seu filho. Então, nessa noite, eu gostaria de orar por você e pedir ao Senhor que te fortaleça, que te encha de forças, de fé, porque a tua fé vai mudar a tua história. A fé que você tem no Deus vivo vai mudar a sua vida. Então, levante suas mãos para o alto e agradeça o Senhor nesta noite. Pai, muito obrigada, Senhor, por estar mais um dia, meu Pai, na tua presença. Nós estamos aqui, Deus, porque sem o Senhor não somos nada, meu Pai. Eu te peço, Senhor, alcança a vida dessa pessoa, onde essa pessoa estiver, levanta ela, fortalece ela, meu Pai. Que ela possa, Deus, olhar para as circunstâncias com os olhos da fé, porque a fé, ela precisa ser exercitada, a fé, ela precisa ser ousada. Então, que você possa ter ousadia na sua fé, que você possa ter ânimo, levanta a sua cabeça, porque a tua fé vai mudar a história que você mesmo pode acreditar que vai acontecer na sua vida, porque a fé que você tem no Deus vivo é a fé que vai transformar a sua vida, que vai tirar você da situação que você se encontra. Então, Deus, eu te peço, meu Pai, abençoa, cuida da tua igreja, meu Pai, fortalece, levanta, Senhor. E assim, Deus, nós entregamos em tuas mãos, porque temos a certeza de que o Senhor já nos abençoou. Muito obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus.